Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Eu quero ler com os irmãos e as irmãs os versículos de número 21, 22 e 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 21, 22 e 23. E diz assim a palavra do Senhor: Portanto, é necessário que escolhamos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Pai, obrigado pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que libere sobre nós, de forma que nós possamos compreender a tua vontade e sairmos desse lugar edificados pela tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar no seu lugar. Queridos, hoje pela manhã, quando eu estava lendo esse texto, o Senhor Jesus me chamou a atenção algo muito importante para mim, ministrando no meu coração, e foi o que trouxe o desejo no meu coração de compartilhar com a igreja esse texto, porque esse texto é um texto bem, na sua aplicação, na sua aplicabilidade, muito atual para os nossos dias. E antes de eu ir direto, vamos dizer, ao cerne daquilo que eu quero compartilhar com os irmãos e as irmãs essa manhã, eu queria nos situar dentro do texto. Esse texto é o texto em que os apóstolos estão reunidos, os discípulos de Jesus, melhor dizendo, estão reunidos logo após a ascensão de Jesus, quando Jesus volta para o Pai e dá a ordem que eles esperem em Jerusalém até que eles sejam cheios do Espírito Santo. Mas há algumas características muito importantes que eu gostaria de ressaltar dentro desse texto. A primeira é que os discípulos estão reunidos. Não apenas os 12, mas nós vamos ver posteriormente que são 120 que estão ali reunidos, aguardando a descida do Espírito Santo. Mas há entre eles uma falta, e uma falta muito grande, que é a falta de Judas. Aqui os discípulos reunidos, e Pedro ele se levanta para falar sobre essa situação. Há uma perda muito grande nos meios dos discípulos. Judas, aquele que traiu Jesus, depois de tê-lo traído, Pedro aqui está dizendo nesse capítulo que ele se mata, ele suicida, ele se precipita num abismo, as suas entranhas, no lugar onde ele cai, se abrem. Então, uma morte muito terrível, muito triste e pesada sobre todos os aspectos, não apenas pela motivação, mas a forma como esse homem morre. E agora os discípulos estão em falta, há falta de alguém. E isso é algo que nos ensina muito, pelos dois lados da visão da falta. Primeiro, mostrando que não tem como nós vivermos em falta. A falta é algo que não pode acontecer no nosso meio. A falta é algo muito ruim. Quando falta alimento, é falta, está faltando alguma coisa. Alguma coisa vai ficar deficiente. O organismo, normalmente as enfermidades, elas são oriundas de faltas. Uma anemia, por exemplo, é falta de alguns tipos de vitaminas no corpo que deveriam ser supridas pela presença de algum tipo de alimento. E quando há falta desse tipo de alimento, o corpo fica deficiente. A vitamina D, o que é a vitamina D? Por onde ela vem? Por intermédio do sol. Obviamente, uma pessoa que não toma sol, e obviamente tomar o sol com as suas devidas precauções, no horário certo, enfim, dá falta de vitamina D no organismo. Então, a falta nunca é boa. E quando eles perdem um discípulo, a falta de um discípulo para compor aquele grupo.
O que eu quero dizer nessa manhã é que esses bancos que estão vazios, e se você está lembrando de alguém que não está aqui, você não pode se sentir bem, porque está faltando alguém. Essa semana estava conversando com o pastor Cleoni, e nós estávamos nos lembrando de pessoas que não mais estão caminhando conosco, e não estão em outra igreja, estão perdidas neste mundo. Pessoas que caminharam conosco, pessoas que revelaram o poder de Deus através da sua vida, pessoas que manifestaram o poder do Espírito Santo através da sua vida e não estão mais entre nós. Eu não sei para você, mas para nós, enquanto pastores, faz muita falta. Algumas fomos atrás, não quiseram voltar, outras não tivemos acesso. Mas a falta sempre traz um prejuízo para dentro de nós. Mas, por outro lado, toda falta pode ser suprida. Toda falta pode ser compensada de alguma maneira. E é isso que esse texto nos mostra. Porque a palavra do Senhor diz que quando Pedro se levanta nesse momento para fazer a notória a falta de Judas, ele diz, nós precisamos repor essa falta. Nós precisamos de colocar alguém nesse lugar. Mostrando que, por mais que alguém, de repente, esteja fazendo falta, né, Deus sempre vai ter alguém para suprir a falta desse alguém. E isso nos ensina muita coisa, porque muitas vezes nós achamos que somos insubstituíveis. Muitas vezes nós podemos cair na tentação de achar que se eu não for, vai faltar, beleza, vai faltar você. Mas o que Deus tem para fazer através de você, se você não quiser ser o instrumento de Deus, Deus vai repor a falta, Deus vai suprir a necessidade, Deus vai colocar outro no lugar sem nenhum tipo de problema. Porque Deus não é sentimentalista. Então, se Deus quiser usar o pastor Eliatã, e o pastor Eliatã achar que é demais, e começar a fazer doce, Deus substitui o pastor Eliatã sem nenhum tipo de problema. Ah, mas o pastor Eliatã é filho de pastor, é filho de missionário, é missionário, já é crente desde menino. O pastor Eliatã já é pastor dessa igreja há 26 anos. E daí? E daí? Deus, se eu não me submeter e não andar no projeto de Deus, Deus coloca outro no meu lugar sem nenhum tipo de problema. Então a falta, ela é muito ruim. Muito ruim. Mas Deus tem poder, Deus tem como suprir a falta. E nesse caso, eu queria que nós chegássemos e você fosse caminhando comigo nessa construção, é de que eles precisam de substituir a ausência de Judas. Mas para substituir a ausência de Judas, existe um critério. E eu queria que nós pensássemos a partir de agora, qual é a qualidade da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual, baseado nesse texto de Atos que nós acabamos de ler. Porque nós, quando pensamos, e eu queria que você pensasse no suprimento dessa falta, e eu quero trazer bem contextualizado, imagine o melhor emprego do mundo, porque aqui é o melhor emprego do mundo. Eles estão buscando alguém para substituir aqueles que componham o que nós conhecemos hoje como os apóstolos de Jesus Cristo. Pessoas distintas, pessoas que no livro de Apocalipse diz que eles terão um lugar privilegiado diante do Senhor, lá no rei, 12 tronos para que eles se assentem. Então, o melhor emprego do mundo, contextualizando. Né? E quando nós pensamos nisso, obviamente que para se alcançar um bom emprego, uma boa colocação no mercado de trabalho, nós pensamos em qualificação. Nós pensamos em qualificação. Quando eu comecei a estudar, se Deus me der vida e saúde, daqui uns dias eu completo 53, mas na minha época de estudante, quando eu comecei a estudar, o nosso objetivo era ter um curso no 2º grau com algum tipo de especialização. Né? Na minha época era o científico, que era quem estudava, vamos dizer assim, o normal para fazer um vestibular e entrar na faculdade, ou então o curso, como é que a gente chamava isso? Mas como é que a gente chamava isso? Era um curso profissionalizante. Então você tinha, normalmente era magistério, ou você tinha contabilidade, como lembrou bem o pastor Wesley, que eram os que saíam isso, e eu fiz publicidade.
Na minha época ainda tinha essa possibilidade, eu fiz na minha época publicidade. E quem saía com um curso desse do segundo grau, mesmo que não fizesse uma faculdade, porque era muito difícil, você tinha uma boa colocação. Mas eu estou falando de 40 anos atrás, menos de 40, 30, 35 anos atrás. Então, posteriormente, essa coisa foi afunilando. Um curso técnico, profissionalizante, já não era o suficiente. A pessoa tinha que ter uma faculdade. E aí a luta para entrar dentro da faculdade. Né? Mas passou o tempo. Né? A faculdade hoje ficou igual escola normal. Né? Eu estou fazendo hoje uma faculdade à distância. Né? Quem não estuda hoje é porque não quer. Não faz hoje um curso superior, me desculpe, ou porque não gosta, ou porque é preguiçoso, ou porque não quer. Porque hoje qualquer pessoa pode fazer um curso superior. E barato, muito barato. Então hoje não é mais. Bom, mas enfim, se falava muito sobre a questão de você ter um curso superior, mas você precisava de falar inglês. Quem falava inglês se sobressaía a quase todos os outros. Você tem curso superior? Tem. Então tem curso superior, um que fala inglês, outro que não fala inglês. Então o que fala inglês fica. O que não fala inglês, uma outra oportunidade, né? Tchau e benção. E a coisa aí. Hoje, queridos, não se fala apenas na demanda do inglês. A língua hoje mais falada do mundo, se não me falha a memória, eu posso estar equivocado, mas é o mandarim. O inglês hoje só, talvez, é bom, ele está aí, mas quem fala mandarim, por exemplo, ou quem fala 2 ou 3 idiomas, entre eles o inglês, se destaca. Porque o nível de aperfeiçoamento, de exigência do mercado vai cada vez mais aumentando. Agora, quando a gente transfere isso para a vida cristã e para a vida espiritual, os mesmos que procuram se aperfeiçoar na vida do trabalho, na vida profissional, não levam esse critério para a vida espiritual. E essa é a grande tristeza da vida dos crentes. Porque para ser crente, de qualquer jeito serve. De qualquer maneira serve. O que importa é que eu faça parte de um lugar, de uma comunidade de fé, que eu vá pelo menos um culto por semana e que eu tenha, sei lá, minha carteirinha de membro, participe da ceia, dê o meu dízimo, de minha oferta, está tudo tranquilo. Só que não é assim. Andar com Jesus, viver com Jesus, se dizer cristão, se dizer uma pessoa que é discípulo de Jesus, não vai apenas nessa vida rasa que a grande maioria dos crentes vive. Quando nós pensamos de viver uma vida cristã, de uma vida espiritual, de uma vida com Deus, nós estamos falando de vida, de relacionamento, de conhecimento, de aprofundar. E da mesma forma como quem quer ser bem-sucedido na vida profissional e procura se especializar, da mesma forma tem que acontecer na vida espiritual. A mesma dedicação, a mesma entrega, para falar o mínimo, na verdade deveria ser muito maior. Porque se nós entendemos que a palavra de Deus ela é comida, ninguém fica sem comer a não ser que não tenha condições de comer, esteja passando fome. Mas dentro da normalidade, todos comem, todos bebem. E se a palavra de Deus, nós entendemos, ela diz que ela é comida, ela é bebida, Jesus mesmo disse, o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida, não tem como ver uma vida espiritual sem ter o alimento diário da palavra de Deus, do relacionamento, da oração, como nós estamos ouvindo na Escola Bíblica Dominical sobre oração. Então, para Deus serve de qualquer maneira, de qualquer jeito. E é interessante que essas pessoas que não se dedicam a uma prática espiritual de vida com Deus, de cristã, de conhecimento de Deus, de relacionamento com Deus, é a mesma turma que está enquadrada em toda a história bíblica, que sempre foram levados pelo engano. E você vai ver isso na história da Bíblia. O povo de Israel, por mais que tivesse conhecimento, e eles foram criados ouvindo falar dos feitos do Senhor,
Esse povo, durante toda a sua jornada, aqueles que não tinham essa prática da vida diária, do relacionamento, da intimidade com o Deus de Israel, sempre foram enganados pelos ídolos. Era o mesmo povo que estava adorando ao Senhor, ainda enquanto não havia templo, era o povo que adorava Baal, era o povo que adorava a Astarote ou a Aserá, era o povo que oferecia sacrifícios nos altos dos montes, era o povo que vivia envolvido nas orgias, que vivia envolvido na adoração às idolatrias, oferecendo sacrifícios a outros deuses. E Deus sempre tendo que levantar um profeta para chamar a atenção desse povo, e muitos desses profetas foram mortos por este povo, chamado povo de Deus. Porque Jesus, certa vez, ao entrar em Jerusalém, gritou para dentro de si, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Então não é o inimigo que matava os profetas. Não eram os assírios, não eram os sírios que matavam os profetas, não eram os amalequitas que matavam os profetas, não eram os moabitas que matavam os profetas, antes pelo contrário. Estes procuravam até os profetas de Israel para que pudessem fazer alguma coisa por eles, como procuraram Balaão, como os assírios. Aquela menina que estava na casa de Naamã disse: ah, se o meu senhor estivesse em Samaria, ele não estaria passando por tudo isso, porque na minha terra tem profeta, e Naamã tem que ir até Samaria, se curvar diante do profeta e dizer: homem de Deus, será que você pode fazer alguma coisa por mim? As nações estrangeiras procuram os profetas de Deus, mas o povo de Deus mata os seus profetas. Como se não me falha, foi Zacarias que foi morto entre o pórtico e o altar. Um profeta que foi morto dentro do templo, pelo seu próprio povo. Você acha que eu tenho preocupação de católico se levantar contra a minha vida? Você acha que eu tenho preocupação de espírita se levantar contra a minha vida? Você acha que eu tenho preocupação de ateu se levantar contra a minha vida? Tem não, irmãos. É muito mais fácil os de dentro se levantar contra a minha vida do que os de fora. É muito mais fácil de dentro se levantar contra a sua vida do que os de fora. Jesus falou: o inimigo do homem seriam os da sua própria família. Ele não está falando só de família de sangue, não. Porque quem se levantou contra ele foi um que estava comendo e bebendo com ele durante 3 anos e meio. É interessante, queridos, que nós queremos nos aperfeiçoar na nossa vida profissional, mas muitas vezes nós não levamos, ou na grande maioria das vezes, nós não levamos essa intensidade para a nossa vida espiritual. E quando nós menos assustamos, nós estamos fazendo como os de fora fazem. Não estamos crendo mais e começamos a questionar a fé no Senhor. Nós começamos a questionar a palavra de Deus. Nós começamos a questionar os princípios da palavra de Deus. Hoje é muito comum as pessoas questionarem o princípio da comunhão, por exemplo, na casa de Deus. Eu não preciso de congregar. E gente que já congregou. Mas por que deixou de congregar? Porque não desenvolve a sua caminhada cristã, não desenvolve um relacionamento com Deus, e as ideologias, as falsas teologias, os pensamentos do coração do homem vão tomando o seu coração. Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, da sua segunda ou primeira carta, não me lembro agora, falando sobre aqueles que proibiriam o casamento, abstinência de alimento. Primeira ou segunda carta? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Pessoas que estavam aí dentro. Queridos, o problema não vem de fora, o problema vem de dentro. Mas por que ele vem de dentro? Porque pessoas que são de dentro não procuram aguçar, desenvolver, aumentar, comprometer-se num relacionamento com Deus. Abra a sua Bíblia comigo em Judas.
Me lembrei desse texto, é um texto muito pertinente para o que eu estou dizendo agora. Judas. E esse não é o que morreu, o que se matou, melhor dizendo, morreu. Judas. Preste atenção no que Judas está escrevendo, queridos. Vamos pegar a partir do versículo 3. Amados, embora estivesse ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Libertinagem é uma aparente liberdade, mas que leva à desconstrução de tudo aquilo que o Senhor ensinou. E normalmente libertinagem está associada à imoralidade. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Não basta você dizer que crê, você tem que manter a sua fé. Manutenção de fé. Porque quem não mantém a sua fé é destruído pelo próprio Deus. Como eu disse lá atrás, Deus não é sentimentalista, Deus é justo. Deus é amor. Amor também se revela em justiça. Pois o pai corrige, ou na tradução mais original, açoita o filho a quem ele ama. O pai que não corrige um filho que está andando errado, ele não ama o seu filho. O pai que vê o filho no erro, o pai que vê o filho fazendo as coisas erradas e não faz nada, não corrige esse filho, não proíbe esse filho, não castiga esse filho. E quando eu falo de castigar, muitas vezes é de proibir ele até de sair, de se encontrar, enfim. Disciplina. O pai que não disciplina o seu filho, não ama o seu filho. Porque hoje nós estamos vendo o contrário. Eu não posso castigar meu filho, não posso dar um castigo ao meu filho, por exemplo. Eu vou proibir, vou tirar o celular do meu filho, é um castigo. Né? Porque os meninos hoje ficam tudo com o celular na mão. Não posso fazer isso com meu filho. Como é que ele vai ficar? Ele vai ficar um rebelde, vai meter a mão na sua cara quando ele for maior. Só isso. Porque ele faz o que ele quer e você não corrige. Então Deus corrige. E a correção de Deus chega ao ponto até de destruir. Como ele fez com o povo no deserto. Porque eles não creram. 6. Vamos adiantar aqui. Vamos para o 8. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Está falando aqui de um encontro do arcanjo Miguel com o diabo. Crentes que não conhecem, fica aquelas músicas que a gente já cantou aqui na igreja. Eu falei para cantar: diabo está debaixo do meu pé, está debaixo do seu pé nada. Você pode fazer o que você quiser com os demônios. O Satanás, o Lúcifer, o chefe de todos, nem o arcanjo Miguel proferiu palavra de maldição quando ele disse: o Senhor te repreenda, não tem nada com você, segue o seu caminho que eu vou seguir o meu. Paulo escreve aos Coríntios: em breve o Senhor colocará Satanás debaixo dos nossos pés. Quem vai botar o debaixo dos nossos pés, como igreja, é Jesus Cristo. Não brinca com Satanás, não. Vamos para frente. Todavia, essas pessoas que se infiltraram no meio de vós, verso 10, difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. São pessoas que estão no nosso meio, que se infiltram entre nós. E olha a colocação de Judas. Pois seguiram o caminho de Caim, ou seja, oferecem sacrifícios, mas que não são aceitos por Deus. Buscam lucro, estão atrás de dinheiro, como Balaão. Que o homem deu dinheiro para ele profetizar e bem dizer. Quando Deus não permitiu e a mula teve que falar com Balaão, quase falou, a mula falou com ele: o seu burro, você não está vendo que tem um anjo aí na frente que não está permitindo que eu passe?
Mas por quê? Estava atrás de quê? Dinheiro. Pessoas que acham que a vida espiritual, a vida cristã é uma vida onde ele vai ficar adquirindo lucro, onde Deus tem que dar tudo que ele precisa, e tem que viver uma vida muito boa, tranquila, quieta, sossegada, com muito dinheiro no bolso. Lê do engano. Isso diz também de líderes que fazem uso desse lugar onde eu estou para tirar proveito e tirar lucro do povo. Como nós temos muito por aí. E que tem muita gente que está sustentando esses impérios dele. Não dá um dízimo da oferta na sua igreja, mas manda dinheiro para esses caras. E foram destruídos na rebelião de Corá. Rebeldia. Promovem rebelião. E se esquecem que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria, ou seja, o rebelde e aquele que ele critica, chamando ele de macumbeiro, ele está fazendo a mesma coisa. Esses homens, olha o que a partir do versículo 12 que ele diz, esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz, são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Preste atenção que Judas está dizendo, eles estão entre vocês. Rocha submersa, o que rocha submersa faz? Pergunta para um marinheiro. Hoje é mais tranquilo porque tem o sonar que mostra tudo. Mas antigamente não tinha. E aonde eles estavam navegando que tinham rocha submersa, era naufrágio na certa. E é isso que essas pessoas fazem. Então a preocupação, queridos, eu não tenho preocupação com quem está do lado de fora. A preocupação tem que ser com quem está entre nós. Que muitas vezes se diz irmão e não é. Mas como é que nós vamos saber isso? Se nós temos um relacionamento com Deus, porque a Bíblia fala que o mesmo Espírito, o Espírito de Deus que está em mim, testifica com o Espírito de Deus que está em você, que nós somos filhos de Deus. Agora, se eu e você não buscamos ter o Espírito, desenvolver um relacionamento com o Espírito, e achamos que ser crente é só vir na igreja uma vez por semana, das duas uma, ou eu sou esse povo, ou eu vou acabar me tornando este povo. Porque o Espírito de Deus não vai habitar na minha vida. Quem está me entendendo, diga amém. Mas para a vida profissional a gente quer ser o melhor de todos, mas para ser crente de qualquer jeito serve. Afinal de contas eu vi aqui na frente, levantei a minha mãozinha, recebi Jesus, eu estou salvo. Vai nessa. Eu e você não somos salvos porque nós levantamos a mão aqui na frente, não. Isso aqui é um testemunho de que eu quero. Ou melhor, que Jesus me quis. Se é que Ele me quis. Eu acredito que Ele te quis. Mas na jornada, você precisa desenvolver um relacionamento com Deus, uma vida com Deus. Senão, daqui a pouco, como nós estamos vendo nos nossos dias, o desânimo está tomando conta do coração das pessoas e as pessoas estão se entregando ao desânimo. Como eu preguei aqui há uns 3 ou 4 domingos atrás, eu sei que você não desviou, eu sei que você ama Jesus, eu sei que você está na batalha, está na luta, e nós chamamos aqui à frente para orar para que Deus fortaleça, mas enquanto você não se posicionar, você corre um sério risco de abandonar Jesus, de se desanimar de caminhar com Jesus e se tornar uma dessas pessoas que vão estar no nosso meio, mas vão ser rocha submersa. Vão ser nuvens sem água, aos quais está reservado o sofrimento eterno. (17) Não, melhor. Vamos continuar. 14. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando. Preste atenção.
vivem se queixando, descontentes com a sua própria sorte. Seguem seus próprios desejos impuros, são cheias de si e se adulam uns aos outros por interesse. Você conhece alguém assim? Enoque profetizou que Deus veio com seus milhares para julgar essas pessoas. As pessoas vivem se queixando. Elas queixam de si, queixam dos outros, queixam da comunidade de fé, queixam de tudo. Mas chama uma pessoa dessa para ela tentar, ou para ela promover uma mudança. Ela não topa. Ela não vai. Mas boca para queixar, para se queixar, ela tem o tempo todo. Descontente com a vida que está vivendo. Descontente com a própria sorte. Só segue os seus próprios desejos. Não estou com vontade hoje de ir na igreja, vou ficar quieto em casa. Fica, mano. Fica hoje, fica domingo que vem, fica no outro domingo. Quando ele assusta, não está vindo mais. Como é que você está? Estou desanimado. Mas lógico que está desanimado. Você está se entregando ao próprio desânimo. Sabe o que é isso, irmãos? Eu vou apelar aqui agora. É você descobrir que está com câncer e dizer assim, não vou me submeter ao tratamento. Deixa o câncer me levar, vou morrer. Mas o médico fala com você, não rapaz, vamos fazer o seguinte, dá para fazer uma quimioterapia, vai resolver o problema. Não, é uma radioterapia, resolve o problema. Ou vamos fazer uma cirurgia, resolve o problema. Não, deixa morrer. Deixa morrer. Estou assim porque Deus quer. Mas esse não é o desejo de Deus para a sua vida. Que você fique assim, nessa letargia. O desejo de Deus é que você reaja. Afinal de contas, Ele é o médico dos médicos. Ele tem cura para a sua enfermidade. Ele tem cura para o seu desânimo. Ele tem cura para as suas mazelas, seja elas quais forem. Ele tem cura. Ele tem resposta. Mas você tem que reagir. Se não for assim, queridos, vai ficar desse jeito. Hoje tem muita estava vendo ontem, eu sigo algumas perfis de esporte, principalmente de bicicleta. E eu estava vendo um que eu achei muito interessante. Você deve ter visto semelhante a esse de outras coisas, mas era uma ponte assim, né, uma ponte de madeira segura por cabos de aço, né? E aí está lá assim, a geração de 70. Aí o cara vem de lá com a bicicleta e passa naquela ponte, né, balançando, fiquei imaginando, né? E passa. A geração de 80, né? Aí, e vai mudando a música também, né? Uma música da década de 80, né? Ele passa, mas passa assim, meio assim, mas vai passando ainda pedalando, né? A geração de 90, ele desce da bicicleta e vai empurrando a bicicleta naquela ponte, assim, até chegar do outro lado. Aí está lá a geração de 2000. Pai, você me deixou para trás, vem cá, pai, me ajuda. E eles na bicicleta, assim, sem atravessar a ponte. É essa geração aí, ó. Cheias de si, que adulam a si mesmos, os outros pelos próprios interesses. Não tem coragem de fazer nada. Me ajuda, me levanta, me segura. Eu sumi uns dias da igreja e ninguém me ligou. Você sumiu da igreja para os outros te ligar? Não precisa de sumir da igreja não, se você falar com a pessoa, liga para mim. Eu acho interessante que ninguém some da empresa para o patrão ligar, né? Eu vou sumir uma semana da empresa, ver se o meu patrão me liga. Eu vou sumir uma semana da escola para ver se meu professor me liga. Agora na igreja não. Eu vou sumir um mês da igreja para ver se o pastor me liga. Irmão, eu não estou querendo eximir minha responsabilidade como pastor, de ver que você, de repente, deu uma sumida e ligar para você. Não é isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou dizendo é que essa prática tem sido muito comum e a responsabilidade é jogada nos líderes da igreja quando a responsabilidade é sua.
Quando chegar lá no céu, Jesus não vai perguntar se o pastor ligou para você porque você sumiu da igreja, não. Ele pode perguntar para o pastor, pastor, por que você não ligou para ele? Mas para você ele não vai perguntar, não. Para você ele vai perguntar, por que você não se fortaleceu na fé? Por que você não lia a palavra, meditava na palavra todo dia? Por que você não desenvolveu uma vida de oração como Paulo escreveu, orai sem cessar? E não é pastor que faz isso com você. Não é professor de escola dominical que faz isso com você. Não é o seu marido que faz isso com você, nem a sua mulher que faz isso com você. É você que tem que fazer com você. Não terceirize a culpa dos seus erros. Bata no peito e assuma. Eu estou assim porque eu estou assim. Porque eu escolhi estar assim. Agora, no nome de Jesus, se você não está tendo força, pelo menos tenha coragem de pedir ajuda. Porque se você pedir ajuda, nesse lugar, digo por nós, você vai ter ajuda. Mas não entre nessa turma. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 18. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Qual que é a tendência? Para quem na igreja no final de semana? Prefiro ir para o sítio. Afinal de contas, tem que cuidar da minha família. Hipócrita. Você não quer ir para a comunhão. E não sou contra sítio, não, irmãos. Não sou contra sítio. Vocês me conhecem muito bem. Não sou contra lazer, não sou contra nada. Eu estou dizendo que as pessoas fazem dessas desculpas a sua forma de viver. Se tivessem a mesma força que tem para o seu lazer, para a sua vontade, para o seu desejo próprio, para viver uma vida com Deus, a vida deles seria diferente. Não tem o Espírito. E quem não tem o Espírito está morto. A igreja só se tornou igreja quando o Espírito veio sobre ela. Ah, pastor, mas eu já fui cheio do Espírito. Mas Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, não apagueis o Espírito. Da mesma forma que ele vem e enche a sua vida, e enche como um fogo consumidor, você e eu podemos apagá-lo se nós não nos dedicarmos a viver uma vida cristã de qualidade, que é o que eu falei no princípio dessa mensagem. E vou voltar agora para Atos, para nós orarmos e terminarmos. Portanto, versículo 21 do capítulo 1, é necessário que escolhamos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado nas alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Termina onde comecei. Qualidade de vida cristã. A falta é ruim, muito ruim. Tudo que falta é ruim. Mas como eu disse no princípio, quando nós estamos falando da vida cristã, da vida ministerial do trabalho, pode faltar, é ruim demais. Mas não vai ficar faltando, porque Deus sempre vai suprir a necessidade. Segunda-feira tive a oportunidade de ministrar na Semana da Liderança, lá na nossa igreja em Areias. Elias sumiu. Estamos tristes? Não, fica triste não, porque tem Eliseu. Deus nunca fica sem profeta. Deus nunca fica sem profeta. Elias, só eu sobrei. Não, só você sobrou não. O Obadias guardou 100 profetas, 50 em cada caverna, sustentado a pão e água. Você não está sozinho não. Fora os 7.000 que não se dobraram nem beijaram a Baal. Então não pense que você é a última, para mim não faz diferença porque eu não estou mesmo, mas enfim. Você não pensa que você é a última Coca-Cola no deserto, não. Não é. Deus sempre tem os seus. Deus sempre vai suprir a falta. Agora, Ele supre com qualidade. E aqui esse homem que foi chamado,
encontraram dois, apenas dois, com esse critério que era saber, eram testemunha de Jesus desde o seu batismo até a sua ressurreição. Encontraram naquele dia dois homens, José e Matias. Agora eu quero que você pense na qualidade de vida desses homens. Esses homens eram testemunha de Jesus, ou seja, eles acompanharam a vida de Jesus. Acompanharam e testemunharam a vida de Jesus. Batismo, estava lá. Monte da Transfiguração, ó, eu não subi não, mas quando ele desceu eu estava lá. Bartimeu, eu estava lá. Porque a gente pensa que é só os 12, né? Jesus andava com os 12, que era o dele, mas Jesus sempre tinha uma multidão de discípulos andando sempre ao redor dele. Talvez alguns dos episódios que nós lemos, talvez eles não estivessem, mas souberam o que aconteceram, procuraram saber. O que eu quero dizer? Se você quer ser uma testemunha de Jesus, você não basta vir na igreja, sentar aqui e ouvir o que eu tenho para dizer, os pastores têm para dizer uma vez por semana. Você precisa ser testemunho do que Jesus está fazendo na sua vida, ou através da sua vida, todos os dias da sua vida. Você quer o emprego dos sonhos? Se qualifica. Acompanhe com seus olhos todos os dias o que Jesus está fazendo, ou o que Ele quer fazer através da sua vida, e se coloque à disposição para ser instrumento nas mãos de Jesus. Medite na palavra de dia e de noite. Meditar não é ler. Não para você ler a palavra de dia e de noite, é para você meditar na palavra. Meditar é pensar, é botar sentido, é ruminar, é permitir que ela tenha princípios e valores e desça para o seu coração e se reflita na sua vida. Medita na palavra de dia e de noite, Josué. Ore sem cessar. Seja no tempo que você tira ou na forma como você tem de relacionamento com Deus em oração, ore. Fale do Evangelho. A tempo e a fora de tempo. Como eu sempre gosto de dizer da geração dos meus pais, eles não conheciam muito, mas eles pregavam todos os dias: Jesus Cristo salva, cura, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura, morreu e vai voltar. Básico assim. Não perca a oportunidade de dizer para quem está perdido: Jesus Cristo, Ele te ama, Jesus Cristo quer te salvar, Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Você não precisa de fazer teologia para isso, não. Basta você dizer isso. A Bíblia diz que o nome de Jesus tem poder. Só de você ministrar o nome de Jesus sobre a vida de uma pessoa, o Espírito Santo de Deus completa a obra, mas você tem que abrir a boca. Aí Jesus vai olhar assim e falar assim: eu estou precisando de mais um aqui para a lista. Será que eu, pastor Eliatan, estaria apto? Será que eu tenho acompanhado todos os dias com os meus olhos colocados no Senhor Jesus? Agora estou trazendo para mim, você leva para a sua vida. Qual é a qualidade de vida que você está vivendo a ponto de, se requisitado para ocupar um posto ao lado de Jesus, se você está apto para isso? Eu não estou falando sobre a perspectiva de sermos pecadores, que todos nós somos, de falhar, que todos nós falhamos, de errar, porque todos nós erramos, ainda estamos nesse corpo mortal. Mas eu estou falando da perspectiva de alguém que deseja, que ama, que quer todos os dias estar perto de Jesus. Eles encontraram dois homens que não mediram esforços para acompanhar a vida de Jesus. Se nós estivéssemos falando hoje, na nossa linguagem de hoje, do perfil do Instagram, do Facebook, esses dois só acompanhariam e dariam like na vida de Jesus. De mais ninguém. Porque o foco deles era Jesus. Qual é o seu foco? Eu poderia ler Atos capítulo 5 ou 6 agora, até marcado aqui, mas não vou ler. Quando Pedro é preso pela segunda vez, que tinha sido proibido de pregar, e agora estão diante do Sinédrio. Gamaliel diz assim: olha, um tempo atrás ele levantou um tal de Judas, e uma galera foi com eles. Mas de repente teve uma rebelião, mataram, o povo se dispersou. Depois veio um tal de Teudas, da mesma forma, se dispersou. Tanto José quanto Matias poderia ter enganjado nesses movimentos, como muitos dos nossos dias acontecem.
Vivem atrás de movimento. Hoje é o pastor fulano que está fazendo sucesso. Agora é o pastor ciclano. Agora é a pastora não sei o quê. Agora é o ministério não sei o quê. Agora não sei o quê. E todo mundo vai na onda. José e Matias, a única onda que eles surfaram foi a onda de Jesus Cristo. Por isso, quando precisou, está aí. Nós temos testemunha de quem seguiu Jesus desde o seu batismo até a sua ressurreição. Qual tem sido a intensidade do seu seguir a Jesus? Qual tem sido a sua qualidade de seguir a Jesus? Qual tem sido o seu desejo de permanecer seguindo a Jesus? Se o emprego dos sonhos aparece na sua frente hoje, você está apto? Você está seguindo Jesus o suficiente para responder as questões na entrevista de emprego? E aí, Matias, o que aconteceu no batismo? No batismo, o João deu um grito lá: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem certeza que foi isso? Foi. Mas como é que isso foi? Como é que aconteceu? Não, o João disse que ele viu uma pomba descendo dos céus. De forma corpórea, era o Espírito Santo que estava descendo sobre Jesus, e é por isso que ele pôde dar o grito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tá bom. E como é que foi no dia lá que Jesus foi crucificado? Conta a história, como é que foi? Eles contaram. Aí estava com 6 lá, no Getsemane lá, ó. O Judas chegou, deu um beijo nele, porque se não desse o beijo, nem sabia quem ele era, porque ele era comum como todos nós. Teve um que fugiu pelado. Estava lá. Foi levado para o Caifás, para o Anás, para o Caifás, para o Pilatos. Acompanhei tudo. E o povo aí que ele ajudou aí, ó, curou tanta gente, ficou gritando lá para crucificar ele. Eu vou dizer mais para vocês, né? Esse Matias e José aqui é mineiro, né? Eu vou dizer mais para vocês. Lá na cruz, nenhum de vocês estava no seu João. Vocês tudo, correram, ficaram com medo. Mas o João estava lá. Eu sei. Pelo menos você, Pedro, quando ressuscitou, ficou sabendo, né, que tinha ressuscitado, você correu lá com o João para ver. E chegou lá, né? E viu que estava vazio. Ele ressuscitou e está vivo. Você serve. Aí talvez você pergunte: pastor, o que isso tem a ver comigo hoje, em saber? Tem a ver em saber que se você ler essa palavra aqui, ó, você pode ser arguído por quem quer que seja, até pelo diabo. Se você conhece, você vai ser como Matias, vai ser como José. Eu posso ser testemunha dele, porque eu tenho acompanhado o que ele tem feito e o que ele vai fazer. Agora, você está acompanhando? Se não está acompanhando, queridos, você não está apto para o emprego dos sonhos. E esse emprego dos sonhos é reinar com ele. Não seja como os de Judas. Não se entregue ao desânimo. O mais difícil que seja, lute. Não tem força? Procura ajuda. Porque você vai encontrar ajuda. É só você fazer como aquele paralítico. Ele não tinha como chegar até Jesus, mas ele tinha 4 amigos que levantaram ele, tiraram o telhado da casa, desceram onde Jesus estava. Você pode ter certeza que aqui, se você procurar ajuda, você vai encontrar. Não precisa ser 4, não, um só. Mas ele vai te ajudar a você sair de onde você está. Para que quando você for arguído para o emprego dos sonhos, você diga: eu conheço, porque ele tem feito na minha vida. Ele tem mudado a minha vida, ele tem transformado a minha vida. Ele tem restaurado a minha vida, ele tem reanimado a minha vida, ele tem fortalecido a minha vida, ele tem revigorado a minha vida, ele tem me dado novamente a alegria da salvação, porque ele está fazendo em mim. Vamos ficar de pé e vamos orar? Por mais que pareça, quem sabe, uma palavra de peso, uma palavra, nossa, mas hoje, né? Aqueles
Aqueles irmãos falam assim, o pastor hoje estava bravo. Não, o pastor não está bravo, não. O pastor está com o coração cheio de amor. Porque o pastor quer ver você renovado, restaurado, fortalecido, transformado, revigorado. O pastor quer ver você no emprego dos sonhos. O pastor quer ver você caminhando em direção à terra prometida. O pastor quer ver você salvo. Livre do lobo, livre do predador que está por aí, ó. Só espreitando, esperando a oportunidade de te engolir. Mas se depender dos pastores aqui, você não vai ser engolido pelo predador. Porque o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está nesse lugar, o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Ele está dizendo para você nessa manhã, você faz parte daqueles que eu quero no emprego do sonho. Eu não te esqueci, por mais que você esteja desanimado, por mais que você esteja, sei lá, pecando, vivendo, não importa a situação que você esteja, o que importa é que você está aqui hoje de manhã, você veio, e porque você veio, o Espírito de Deus te ama, Jesus te ama e está falando com você, levanta, desperta, acorda, não se entregue, lute. Você descobriu que está com uma doença, busca o tratamento. Permita-se tratar. Muitas vezes quando nós estamos feridos é muito difícil. Eu lembro, quando eu era moleque, eu tive várias vezes, eu tive pelo menos uns 5, o pessoal falava que era 7 na superstição, não sei, mas pelo menos uns 5 eu lembro que eu tive furúnculo. Meu pai toda a vida foi muito delicado para espremer o furúnculo. Deus sabe e eu. Ele falava assim, trinca os dentes. Mas quando ele já chegava perto da ferida, já tive 2 na poupança. O que mais me marcou foi um na batata da perna. Esse foi o que mais doeu. E tive um na coxa aqui também. Mas o da batata da perna eu lembro como se fosse hoje. Deita aí, porque agora eu vou espremer até sair o carnegão. A mãozinha delicada dele. Ele chegava e... Mas antes de chegar, eu já sentia, né, a dor. E é assim que a gente fica. A gente está ferido, a gente está doente. A gente não quer nem que as pessoas se aproximem de nós. Porque quando alguém se aproxima da gente já... Mas permita, queridos, que o Espírito Santo de Deus se aproxime da sua vida. Permita que alguém usado pelo Espírito se aproxime da sua vida. Às vezes você precisa, como meu pai fazia comigo, apertava e falava assim, ele me chamava de Kiko, falava, Kiko, tranca os dentes. Às vezes me dava uma camisa para botar na boca assim, eu botava, apertava aquele trem, ele... Mas tinha que tirar o pus, a secreção, a sujeira. Passava um tempo, estava tudo de boa. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Permita que o Espírito se aproxime de você. Permita que pessoas cheias do Espírito se aproximem de você e sejam um instrumento de Deus para curar a sua vida. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, que nessa manhã o Teu Espírito encontre espaço em nossa vida. Que o Teu Espírito consiga se aproximar de nós. Que a gente permita que o Teu Espírito se aproxime de nós. Para que nós sejamos curados, transformados, renovados, restaurados. Se você for olhar para nós, para a nossa condição, a gente não quer nada, a gente não tem força para nada, a gente não tem... Senhor, a gente não sabe nem o que é. Mas dessa manhã, Senhor, a gente não quer olhar para nós. Pelo menos eu espero que ninguém queira olhar para si. Porque quando a gente olha para nós, o que a gente vê não é bom. Mas se nós olharmos para o Senhor, nós vamos ver esperança, nós vamos ver o que é bom. Se nós olharmos para o Senhor, nós vamos ver cura. Se nós olharmos para o Senhor, nós vamos ver renovo. Se nós olharmos para o Senhor, nós vamos ver vigor. Se nós olharmos para o Senhor, nós vamos ver restauração. Se nós olharmos para o Senhor, nós vamos ver salvação. Se nós olharmos para o Senhor, nós vamos ver solução. Se nós olharmos para o Senhor, nós vamos ver ânimo. Se nós olharmos para o Senhor, nós vamos ver força. Se nós olharmos para o Senhor, nós vamos ver uma mão estendida dizendo, filho, eu estou aqui para te levantar. Então, Pai,
Que todos aqueles que necessitam nessa manhã tirem os olhos de si mesmo e coloquem os olhos no Senhor. É a declaração de Josafá: em nós não há força alguma, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Que o Teu povo, Senhor, nessa manhã saia daqui com essa convicção. E queridos, se vocês se esquecerem de tudo, não se esqueçam disso. Tirem os olhos de vocês e coloquem os olhos no Senhor. Essa é a mensagem. Vai embora para casa com essa frase: eu vou tirar os olhos de mim e vou colocar os meus olhos no Senhor. E Ele vai restaurar a tua vida. Se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Sabe, para de olhar para você. Para de olhar para as suas limitações, para de olhar para as suas feridas. Começa a olhar para o Senhor. Senhor, eu estou colocando os olhos em Ti. Enquanto você olha para Ele, Ele faz a obra na sua vida. Amém, queridos? Amém? Pastor Cleoni.